tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de janeiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2171. Tem 4 páginas, 41 elogios e 15 máximos. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema, autocomprovação energossomática. A especialidade é a paracogniciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação foi a professora veterana Adriana, que está ali. E hoje está aí, assessorada pelo professor Mário. Definição. A autocomprovação energossomática é a paravivência energética autoverificável com efeitos inegáveis no próprio holossoma das energias conscienciais benévolas e cosmoéticas, capaz de desconstruir preceitos materialistas e servir de base parafenomênica para o abertismo às experimentações de verpões conscienciológicas pautadas do paradigma consciencial. O abertismo pensênico às paravivências. A atualização da autopensenidade pós-constatações energéticas. A autopensenização atilada à multidimensionalidade existencial. A autocrítica sincera e realista, validando as experimentações energéticas. A remissão de dúvidas sobre a multidimensionalidade pessoal. O ponto de virada existencial. O marco referencial parapsíquico. As recins necessárias para tornar coerente as autovivências com as autoconvicções. A paravivência impactante e inexplicável pelos preceitos eletronóticos. O argumento teático acachapante, desconstruindo retroconvicções tornadas anacrônicas. Eu li apenas um pedaço da fatologia. A para-realidade energética inquestionável, a evidência patente do próprio energossoma, a autovalidação da veracidade do parafato energossomático, o despertar para o autoparapsiquismo, até então embotado e despercebido na correria cotidiana, o choque com a autorrealidade multidimensional antes ignorada ou negligenciada, a didática energossomática criando ambiente propício às autocomprovações. Eu li também só uma parte da parafatologia. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autoexperiência indispensável, autocomprovação parapsíquica, autodidatismo parapsíquico, autoconstatação, evolução energossomática. Frase enfática. A autocomprovação energossomática esclarece a para-realidade pessoal, cria padrão comparativo singular, incentiva neovivências e mostra a força argumentativa da autoexperimentologia. Você já elencou as próprias comprovações energossomáticas? Quais recém as sucederam? Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui com João Paulo 15 itens. Paracogniciologia, autoverificação, autoevidência, autoelucidação, antimaterialismo, autoexperimentologia, paravivências, multidimensionalidade, para-realidade, autorrealidade, energossomatologia, para fatos, constatação, autoenergologia e para fenomenologia. Agora aí, eu chamo a atenção que tem também um verbete do dicionário que é intercooperaciologia. E eu chamo a atenção aqui para aqueles que se interessam pelo assunto, para ver na página 2, taxologia, as 20 atividades básicas do universo da intercooperação. Isso aí dá uma boa síntese para a pessoa pensar.
Agora, questionamento. Ainda tenho uma grande preguiça em implementar o trabalho com as energias no dia a dia e percebo que minha vontade é débil. Como superar essa preguiça energética? Chego a listar os benefícios que percebo no trabalho com as energias, mas acabo sendo engolida pela rotina diária. O que devo trabalhar para superar isso? Primeiro, você está chamando a preguiça de energética. Não, preguiça é vergonha na cara. O processo todo que eu chamo é isso aqui, ó. É um processo de cuts, de tes, de faces. O negócio é ver aqui, você já está consciente, você mesmo vê que tem benefício disso, por que não leva isso a sério? Que tal você, agora, a hora que você acabar de ver aí a tertúlia, você fazer uma sessão energética mais séria? É uma hora. Outra coisa, de que modo o senhor analisa o atributo da imaginação no sexo? Ao mesmo tempo que a fantasia pode potencializar o prazer do casal ou do solteiro-solteira, sendo algo positivo, há o risco da evocação de consciência energívora sendo algo negativo. Como entender esse paradoxo entre a natureza humana e a multidimensionalidade? Não, o problema todo é o seguinte, você pode fazer as fantasias que você queira, desde que você não envolva outra consciência, outra pessoa. Pensa nisso. O envolvimento de outrem é que é o maior problema do assédio. Agora, você pode fazer fantasia sem envolver o outrem. Dê asas à sua imaginação. Agora, outra. Moro em Santa Catarina e minha família no Rio Grande do Sul. Fui passar as festas de fim de ano e percebi um esbranquiçado na borda da íris dos olhos de minha mãe. Não comentei nada e anotei para pesquisar a respeito. Depois assisti a tertúlia dos últimos dias em que o senhor explicava justamente sobre o arco senil. O que o senhor indicaria para ajudá-la? Não, a primeira coisa você tem que ver se o arco já desceu. Se ele está só em cima, aí depende da idade dela, isso aí acontece nas melhores famílias. Agora, se ele está descendo, é preciso de ver se ele correu assim, ó, dentro daquele círculo, se ele está descendo. Se ele descer até embaixo, isso mostra que ela vai ter algum problema, tipo Alzheimer ou qualquer coisa nesse sentido. Olha bem se está só no círculo superior, a parte de cima. Aí não tem tanto problema. Pensa nisso. Outra coisa, observa os dois olhos, porque tem que olhar os dois olhos ao mesmo tempo. O arco senil atinge os dois. Veja bem. Agora, ó, qualquer coisa, pega alguma coisa na internet sobre iridologia e vê o que falam sobre o arco senil. Isso vai ampliar a sua cognição, o seu conhecimento sobre o assunto. Aí você pode ajudar mais sua mãe. Agora, ó, você não falou aqui quantos anos ela tem, isso aí é importantíssimo ver. Como é a parafisiologia da clarividência impressiva? Ela vem ao modo de imagens na tela mental, lendo livro de história, assistindo filmes de história, visitando museus e viajando para cidades medievais, pode ajudar no desenvolvimento da clarividência impressiva retrocognitiva, objetivando o megafoco da principal prioridade-chave, abrir as portas da evolução. Olha, todas as pesquisas que você fizer no sentido historiográfico, isso pode ajudar sim. Mas agora é preciso ver com calma e examinar bem as coisas. Agora, ó, o problema da gente começar a ver a clarividência impressiva e assistir também, por exemplo, uma aparição hipnopômpica, precisa de você começar a mexer com estado vibracional, arco voltaico e ter esse processo da impressividade presencial de consciência. Vê se me entendeu. Acho que está bem claro isso que eu estou falando, que é o processo da sensibilidade impressiva, de você ver a presença. Eu vivo com as consciências e sou consciente da presença da maioria comigo. Agora que eu tenho essa idade e que depois de muitos anos de experiência, isso ampliou comigo. Eu vivo com consciência o tempo todo e sou consciente disso. Agora,
Com isso, é lógico que ajuda o processo da retrocognição. Então, pensa bem o que você pode fazer agora. Trabalhe mais as energias. EV e arco voltaico vai te ajudar. Gostaria de saber como a Consim, que ainda não faz TENEPS e não tem parapsiquismo muito elevado, pode fazer para assistir e encaminhar as consciências de escada ao longo do dia. Como fazer para impor limite? Porque me sinto exaurido com o tanto. Olha, seria bom você estudar mais isso. Você tem só 15 anos. Precisa ver o que você faz. Outra coisa, você faz exercício físico. No seu caso é bom fazer, vai te ajudar. Agora, seria bom você participar de algum trabalho. Você está em Belo Horizonte. Precisa ver a turma da Conscienciologia em Belo Horizonte para você participar de dinâmica de parapsiquismo. Isso vai te ajudar muito. Agora, se examinar se você é ectoplasta. Eu tenho uma leve impressão que você é ectoplasta. Eu estou ouvindo aqui. Olha bem isso. O que se pode dizer da condição patológica do soma de Stephen Hawking? Olha, ele está vendo, é o processo de causa e efeito, é o problema do passado, mas ele tem feito força. Agora, o melhor da história é que ele é daquele jeito e ele se apresenta como materialista, né? Mas ele é bom, uma opção de coisa, 100%. Dando um exemplo, né? Agora, para a verbetógrafa, a professora Adriana, poderia explicar em mais detalhes os obstáculos autocorruptores à constatação energossomática? 8ª linha da fatologia. Sim. A gente até coloca depois, você vai seguindo, a gente coloca algumas coisas. O que é o obstáculo? É na hora que você percebe, mas você não constata porque você não quer. Então, você ou tem receio de que aquilo vai ter que mudar a sua vida, então você fala, não, isso é só um sonho. Então, superficialmente, isso a gente vê muitas vezes em cursos, né? A pessoa já faz uma questão. Então não, isso é um contágio psicológico, não, isso é uma sugestão, isso é alguma coisa fisiológica. E ela, de pronto, ela acha isso em vez de investigar mais. Então ela acaba criando obstáculos nela mesma para ela constatar. E ela vai demorar mesmo ela constatar, porque ela não está se permitindo que isso aconteça. Então aí a gente coloca algumas causas depois, né? O receio imaturo diante da premença da renovação. Na hora que você admite que existe uma realidade energética, que você é mais que esse corpo, você vai ter que mudar muita coisa. Então você vai começar a mudar a maneira de você ver a vida. E algumas pessoas têm receio dessa mudança. De que modo a consciência pode ser tão autocorrupta, sentindo nela mesma as energias e o seu energossoma? Foi o que a gente falou, né? A pessoa às vezes fala, não, isso é sonho. Não, tem isso, não, mas é sonho. Então ela nem se parte do princípio, pode até ser sonho também. Mas existe hoje técnicas, você tem como avaliar se é um sonho ou uma projeção. Por exemplo, na questão da energia, você vai verificar, isso aqui mudou a temperatura, isso... Peraí, mas em todo mundo aqui mudou o mesmo, o ar-condicionado é o mesmo, eu estou sentindo uma mudança de temperatura para mais ou para menos. É alguma reação que eu estou sentindo. E a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de verificar que aquilo é uma reação do corpo energético dela. Fale-nos sobre o extrapolacionismo criando para vivências de referência. 12ª linha da parafatologia. Sim. É que é justamente o fenômeno do extrapolacionismo, que ele é patrocinado pelos amparadores, ele permite que você vai ter experiências parapsíquicas, também experiências energéticas, além daquilo que você consegue fazer por você mesmo. Então, você ainda não consegue fazer isso. Mas você sente aquilo. Então, você tem uma para-percepção além do seu usual. E isso é muito importante. A gente até coloca depois, né? Porque isso cria uma marca de referência para você. Você sabe aonde você pode chegar. Então, você tem às vezes aquele EV que você nunca sentiu antes. Super forte, potente. Foi patrocinado dentro de um curso, você não está conseguindo ainda fazer aquilo por você, mas você já sabe, olha, então é ali que eu quero chegar, é esse a minha próximo passo. Então é muito importante a questão do extrapolacionismo. Agora eu queria dar aqui um recado para o meu amigo teletertuliano de Porto Alegre, sobre a vovozinha.
Mas aqui a vovozinha séria. Eu acho que no caso você tem que olhar muito a cuidadora e fazer o que for possível através da cuidadora e esquecer o resto. Não mexa mais nisso. Isso é a holobiografia, deixa para lá. Agora, eu vou colocar o seu caso e colocar da vovó na TENEPS, para a gente ajudar aí aquilo que for possível. Não fique indignado com as coisas de maneira braba. Olhe a cosmoética e ajuda através da cuidadora. Olha bem isso. O caso dela é mais sério, é o problema da cuidadora. Você tem que olhar mais aí no caso. Muito sério isso aí. Agora, eu queria dizer para vocês que saíram aqui as pontuações do ano de 2011 do debate do CAEC. Hoje é dia do debate. É às 15 horas, às 3 horas da tarde que tem o debate. Agora, nesse ano que passou, aconteceram 24 debates com 32 debatedores. O total de participantes foi 257. 196 presentes e 61 de fora, online. Agora, gênero de participante, como sempre, feminino 175, masculino 82. Quer dizer, um terço, quase sempre assim. Agora, eu queria saber quem é que fez esse debate do CAEC. Tem alguém aqui que sabe? Eu quero conversar com a pessoa que fez a listagem para me dar umas dicas para ela, tá certo? Se aparecer alguém, é alguém do debate CAEC, pontuações do ano 2011. Aqui tem a listagem dos debatidos, temas debatidos, dos debatedores, os debates pela IC parceira, as parcerias que participaram, os países, os estados, tem todos os detalhes, mas eu quero dar uma dica ainda para melhorar ainda mais esse quadro sinótico. Agora, outra coisa, eu estou aqui com o nosso álbum de família da 7ª semana da Max Proex. Então, isso vai ser realizado do dia 18 a 26 do mês que vem, com o 10º balanço existencial junto. A temática é Grupo Carmologia. Eu acho que seria bom vocês se preparar para assistir alguma coisa dessa. Eu vou aparecer lá para ouvir alguma das coisas que a turma vai falar, que é muita gente, são mais de 20 conferencistas aqui na história. Vale a pena pensar nisso. Você quer falar alguma coisa ainda mais nisso aqui? Seria bom. Isso é muito importante. É um dos grandes eventos desse ano. A gente gostaria de destacar que essa vai ser a 10ª edição do Balanço. Então são 10 anos, aí uma década constituindo aí desse curso. Já tem um holopensene constituído. E esse ano o tema vai ser Grupo Carmologia, como o professor Valdo colocou. Vai ser interessante porque vão ser abordados vários subtemas que praticamente nunca foram abordados assim mais aprofundadamente dentro da Conscienciologia. Como, por exemplo, madraça e acertos grupocármicos, que foi um verbete aqui defendido por Ana Rosa, a questão do arrimo energético dentro da família, a questão, por exemplo, de gêmeos e proexes também, as duas irmãs, a Ana Ruiz e a Virgínia Ruiz, irão abordar esse tema, e um destaque especial que vai ser justamente o talk show com o Lísias Pires, que vai falar da personalidade consecutiva no contexto da família. E, no caso, a família do professor Valdo, que vai estar presente também. Então, isso vai ser muito interessante. E uma outra apresentação que também vai ser muito rica, só para a gente destacar aqui algumas, vai ser a do Everton, falando do apoiante, a condição dele de atuação de apoiante no trabalho do professor Valdo. Então, está muito rico, vale a pena todo mundo se preparar para isso, e isso esse ano é feito em parceria também aí com a Sinvex, contando com a participação da Sinvex, são 20 anos de Greenvex. Então vai ser um momento especial, vale a pena o pessoal se organizar. Gente, eu quero dizer
que aí no verbete do dicionário eu trago o verbete cru. Ele é grosso, não é líquido. Então nós já vimos que código está faltando um ponto e expertise é um X no lugar do S. Isso é a revisão que a gente já fez até agora. Se alguém vê mais, por favor, pode falar. Agora, para a verbetógrafa, em fatologia, página 53, na penúltima e última linha, poderia explicar o registro datado e assinado enquanto preciosa documentação pessoal anti-autocorrupção? Sim, isso é uma técnica, né, que o professor Valdo sempre já via ele usando. Ele pedia, às vezes, registra aí, data e assina. Então, por que isso? Porque às vezes você, como a gente falou antes, a pessoa às vezes tem uma comprovação energossomática. Então, ela teve uma vivência, seja um extrapolacionismo ou não, em algum evento. Então, ela tem aquilo, então ela vai, teve, na hora ela sentiu tudo, expandiu a cabeça dela, ela ficou feliz da vida. Vamos dizer que ela não escreveu isso em lugar nenhum. Algumas pessoas, essa vivência é tão marcante que não esquecem nunca mais. Mas outras, para evitar o que a gente falou ali da anticorrupção, autocorrupção, elas podem tentar esquecer. Então o tempo passa e ela, não foi bem isso. Não foi bem assim. Não, eu acho que eu estava confusa. E a pessoa acaba perdendo, então ela faz um retrocesso. A gente ia colocar aqui na fatologia, eu não sei se você percebeu antes, que a gente falou assim, os retrocessos é na fatologia, na 52, na penúltima, de baixo para cima. A gente fala os retrocessos derivados das distorções cognitivas, que é a minimização da importância da experiência vivenciada, ou a negação da própria paralisia. Não foi bem isso, não pensei nada não. Ou a hipomnésia contra a retrovivência para a psique pessoal. Ela simplesmente esquece, apaga. E aí a gente fala que no fundo, isso aí é uma fuga da realidade. Então, esse registro é fundamental para tudo, e principalmente para essas vivências. Data e assina. Na hora que você duvidar que você percebeu, aí você vai lá e vai ler aquilo que você escreveu. Olha, nesse momento eu estava lúcida e eu escrevi isso aqui tudo. Então, vira uma grande documentação pessoal sua. Em tecnologia, página 53, quarta e quinta linhas, poderia explicar a autovigilância ininterrupta através da técnica da autochecagem holossomática? Sim, essa técnica da autochecagem holossomática é você, de tempos em tempos, fazer uma pergunta para você mesmo, né? Em relação aos 4 veículos do holossoma. Como é que está meu corpo agora? Eu estou confortável? Estou sentindo bem? E as minhas energias? Como é que elas estão agora? E as minhas emoções? E o meu mental soma, a minha cabeça? Como está? Eu estou raciocinando nesse momento. Então, no momento que você faz essa checagem periodicamente, você começa a verificar as alterações, seja para maior ou para menor. Então, se você está mais obnubilado, se a energia está bloqueada ou se a energia está expandida. Então, dentro do processo da autocomprovação, você começa a ficar cada vez mais lúcido para essa realidade que você não é só esse corpo físico. Então, isso que é importante de você utilizar essa técnica aqui. Então, é autovigilância ininterrupta, tem até um verbete com esse nome, né? É você estar o tempo todo atento aos seus 4 veículos. Adriana. A verbetógrafa Adriana. Sim. Quando ocorreu e qual foi o seu primeiro parafenômeno que lhe deu a autocomprovação energossomática nesta vida intrafísica atual? Olha, tem vários fenômenos, né? Mas tem 2 que me marcam muito. Um é mais de projeção e o outro é realmente uma mega euforização. O primeiro foi uma projeção totalmente lúcida que eu tive. Eu nem conhecia a Conscienciologia direito, tinha visto umas 2 palestras. E eu fui retirada do corpo totalmente lúcida, vi cordão de prata, tudo tinha direito, como lúcida como eu estava aqui. Então é uma experiência inesquecível, não tem como eu negar isso. E a outra foi muito forte, que aí foi energossomática mesmo, foi no ECP2, que o EPICOM era o professor Valdo Vieira, e eu tive o que a gente chama hoje de megaforização. Na época não tinha nome para isso, né? E eu estava passando uma fase mais complicada, e aí o Mário falou, vamos para o ECP2. Aí eu fui para o ECP2 com o Mário. Chegou lá, depois do primeiro campo, eu estava querendo beijar popô de criança, era uma paz, uma coisa assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não sabia dar nome para aquilo. Eu falei, não, esse negócio é muito sério. Foi uma extrapolação, isso é muito sério. E foi a partir desse fenômeno que eu
me decidi a tornar professora da Conscienciologia, eu falei, eu vou entrar de cabeça nisso. Aí, o que eu fiz? Eu refiz todos os cursos na época, que eram os P's, ECP1, ECP2, li, falei, até o ECP1 eu leio Projeciologia toda, até o ECP2 eu leio 700 experimentos. E aí fiz essa maratona, tornei professora e foi. Professora, consciencioterapeuta, e a coisa seguiu. Então, esse argumento para mim, por isso que foi até interessante você perguntar, que uma das motivações de eu fazer esse verbete é as pessoas verem a importância dessa questão, porque vale mais do que qualquer argumento, por mais que você... Tudo bem, o estudo é importante, a gente coloca, mas na hora que você tem uma vivência dessa... É indubitável. Então, qualquer dúvida mortificadora que você tenha depois, não, você tem aquilo, é seu, não tem jeito. Aquilo é uma mudança, muda tudo de uma hora para outra. O que é interessante é que o ECP2, o objetivo dele é isso. Exatamente. Aí, no seu caso, ele atingiu plenamente a meta. Eu sou muito grata ao curso ECP2. Eu fiz grandes mudanças da minha vida em ECP2. Eu fazia assim, até o ECP2 tal, eu vou fazer isso. A razão social do curso foi atingida. E a razão parasocial também. Exatamente. Aí, a nossa Cris não está aí, né? Que eu que chateio ela com o processo de estatuto. Está aí. É estatuto. A razão social física e extrafísica do curso. Entende? Em Sinergismologia, página 53, segunda linha. Poderia discorrer sobre o sinergismo, autodiscernimento energético, curiosidade pesquisística e autocosmoética? Sim. Aqui a gente está mostrando como esses 3 fatores, como eles sinergicamente vai ajudar até você ter as autocomprovações. Primeiro, o autodiscernimento energético. Tem até um verbete, se eu não me engano, com esse nome. Que é você saber discriminar. Se você tem autodiscernimento energético, para você saber discriminar uma energia positiva de uma negativa, é meio caminho andado. Segundo, curiosidade pesquisística. Não adianta só você discriminar se você não tiver a curiosidade para buscar, então, o que é isso, então? Vamos saber mais sobre isso. E a autocosmoética. Juntando a cosmoética nisso tudo, para a cosmoética você vai ter mais amparo. Então, tudo isso vai favorecer, vai fazer um conjunto de traços que vão te dar uma potencialização da sua vivência que vai favorecer essas autocomprovações. Então, é muito sério esses 3 fatores aqui. Ainda que desejemos processos energossomáticos benévolos, a autocomprovação energossomática pode se dar por processos desagradáveis, não tão benéficos assim. Ainda assim, a realidade energossomática seria comprovada pela autoexperimentação da consciência. O tema central nesse caso seria neutro. Favor comentar. Não, olha só. Essas comprovações energossomáticas patológicas, eu acho que todo mundo tem o tempo todo, né? Quem já foi assediado já sabe muito bem o que é isso. Então, isso aí eu acho que é meio genérico, né? A gente sabe, a gente não se dá conta disso. Agora, a questão que a gente quis colocar homeostático aqui é justamente isso. E até vamos pensar, se você vai lá, faz uma comprovação energossomática do seu bloqueio. Então, você foi lá, começou a mexer as energias, percebeu que a energia não passa em determinada parte do seu corpo. Que estranho. Aí vamos supor que você vai no médico e você descobre que ali tem alguma doença assintomática ainda. Então, você teve uma comprovação de que aquela situação energética que você percebeu era um bloqueio, né? Porque até já estava afetando o seu soma. Mesmo assim, é homeostático, porque essa comprovação te fez você fazer alguma coisa. Então, eu continuo achando que é homeostático, em função disso mesmo se for para você comprovar uma realidade negativa. E lembrando, todo o objetivo do verbete, tanto é que a gente coloca na definição, olha, você vai ter uma paravivência energética autoverificável, com efeitos inegáveis no próprio holossoma de energias consciais benévolas e cosmoéticas, capaz de desconstruir preceitos materialistas e servir de base parafenomênica. Então, o que a gente está falando aqui, que é justamente a partir que você tem uma experiência dessa benévola, você fala, bem, não dá para você ser materialista, não dá para você virar para você e falar, não, eu sou só esse corpo. O que explica? Você não tem explicação para aquilo. Então, ela faz você rever toda uma série de preceitos eletronóticos que você foi educada até aquele momento, tá certo?
Então, eu continuo defendendo que é homeostático. Primeiro, porque é a linha que está dando o verbete, até pela definição. Segundo, se comprovar uma coisa negativa, também não deixa de ser positivo. Você comprovou e a partir que você sabe, você vai ter condições de atuar contra isso. No momento que você, é a isca lúcida, né? No momento que você consegue constatar que você está assediado, já é meio caminho andado para você fazer até o outro verbete, que é a opção pelo óbito de desassédio, para você se livrar disso. Tá certo? Adriana, Sim, aqui no falar? B. Ah, tá. Vou te ver por ali. Na parafatologia, a última aqui, o parafato dos conhecimentos teóricos auxiliarem na interpretação mais fidedigna das paravivências. O que seriam esses parafatos, o parafato dos conhecimentos teóricos? Tá. Aqui eu estava querendo fazer, né, fazendo um contraponto. O que eu falei antes? O parafato da autocomprovação energossomática elucidar mais eficazmente sobre a multidimensionalidade pessoal se comparada a discurso apenas teórico. Foi aquilo que eu tinha até falado antes, da questão da minha experiência e tal. Então, na hora que você tem uma situação dessa, ela vai explicar mais do que você ficar estudando só teoricamente, tá? E aí a gente faz o contraponto, porque em nenhum momento a gente está dizendo que o estudo não é importante, muito pelo contrário. É aquele 1% que faz toda a diferença, porque a partir desse 1% é que você vai interpretar corretamente aquilo que você vivencia. Então a gente coloca depois. E o parafato, que é um parafato também, dos conhecimentos teóricos auxiliarem na interpretação mais fidedigna das autovivências. Então, junta as duas coisas. Você tem a questão multidimensional, a prática, e você, com a teoria, você vai conseguir interpretar da melhor maneira. E tudo é parafato porque você está tendo, tudo nós estamos falando aqui de paracognição, de paraconhecimento. Então é um parafato, porque você vai, até o conhecimento extrafísico é como é que eu vou dizer? É uma paravivência, né? Uma para-experiência que você está tendo não só com esse corpo físico, mas com todos os outros corpos. Ou seja, a pessoa está estudando teoricamente, ao mesmo tempo ela está conectada com o extrafísico, com os insights, seria isso? Não, eu estou falando o seguinte, o parafato, isso aqui é um parafato, esse é um parafato, que os conhecimentos teóricos auxiliam na interpretação fidedigna das paravivências. É só isso que a gente está falando aqui, entendeu? Que isso é um fato. Pensa que é fato. Isso é um fato que os conhecimentos teóricos auxiliam nessa interpretação. Eu não sei se a maneira que está escrito pode estar gerando alguma confusão. Parece que é algo extrafísico, né? Mas não deixa de ser. Mas porque a gente está falando o tempo todo de paravivência, de energia, né? Adriana. Sim, fala, Arlindo. Você não começou hoje, Arlindo? Hoje não comecei. Saiu do padrão, hoje tem alguma coisa diferente. Na fatologia, quarta e quinta linha, o argumento teátrico acachapante desconstruindo retroconvicções tornadas anacrônicas. Isso aí tem a ver também com a definologia, mas eu gostaria se existe algum parafato pessoal em relação a isso. Não, isso aqui, no meu caso, eu não vejo assim. O argumento teático acachapante desconstruindo retroconvicções tornadas anacrônicas. No meu caso, eu não vejo isso tão assim. Eu vejo mais nas outras pessoas até. Então, até vamos pensar num caso pessoal. Se você tiver algum tipo de convicção mais intrafísica, por exemplo, no momento que você tem uma vivência dessa, corta tudo. Então, isso é mais difícil, por exemplo. Eu sempre tive parapsiquismo, não era uma coisa assim totalmente. Vamos pensar uma pessoa totalmente eletronótica. Então, ela vai dizer, desde o início, ela acha que a vida é só esse corpo. Tá? É só isso, só tem esse corpo, acabou. No momento que ela tem uma vivência dessa, que a gente já viu isso acontecer em cursos, né? A pessoa ela tem que mudar tudo. Ela já começa a ver, primeiro, que tem uma coisa energética aqui diferente. Que tem algo nela que vai além desse corpo físico e que essa outra coisa, ela interage. Ela tem efeito em objetos, ela tem efeito em subhumanos, ela tem efeito em contextos, tem efeito em outras pessoas. Então, quando ela tem essa percepção disso tudo, ela vai ter que rever o que ela pensa. Então, ela vai ver que ela não é mais só esse corpo. Como é que ela vai manter toda uma convicção agora? Que ela é só o cérebro, se ela está tendo vivências ali que não explicam. Então, nisso eu acho muito sério esses cursos práticos que existem, né? Acoplamentário, tem o PDP, tem o 40 manobras, tem vários cursos, né? Eu não vou falar todos, são muitos, que são cursos que têm partes para dinâmica, para psíquica, né?
que na hora que a pessoa ela tem esse experimento de energia, que ela vai lá e troca energia com outra pessoa e ela comprova, ela percebe, outra pessoa percebe também, isso vai ficando óbvio para ela, de que ela não é só isso. Então não dá para ela manter aquelas convicções que ela tinha antes. Era isso que a gente queria ressaltar aqui. Eu pensei numa hipótese assim, intuitiva, nossa aqui, né? Que a gente tem uma hipótese de retrocognições, mas não tem certeza. Agora vem um parafato, ou comprova ou não comprova aquilo. Aqui seria desconstruindo, aqui seria... então ele vai desconstruir umas convicções que a gente tinha intuitivas, né? Não sei se isso é também. O que a gente está dizendo é o seguinte, ó, desconstrói convicção tornada anacrônica, porque aquela convicção, no momento que você tinha, que era sua, que você às vezes defendia lá com toda a força, no momento que acontece alguma coisa que quebra isso, aquela convicção ficou anacrônica, ela já não está mais compatível com o seu novo corpus de experiência. Então, se você manter isso, vai ficar incoerente com você mesmo. E aí vai entrar crise, uma série de coisas. Então, isso que a gente queria dizer. Ficou anacrônico, já não tem mais razão de ser. A minha experiência não bate com aquilo mais. Agora, na parafatologia, na segunda e terceira linha, a autovalidação da veracidade do parafato negossomático. Eu pergunto isso em função de... que eu estudo muito essa validação científica, né, na eletronótica ou na epistemologia. Agora, essa autovalidação aqui mais parapsíquica, como é que funcionaria assim em termos, vamos dizer, mais científicos, né? Não, mas aí a gente vai estar falando do paradigma consciencial, né, Arlindo? Que essa validação é pautada, tanto é que a gente fala lá na definição, no nosso paradigma consciencial, que não vai ser em laboratório, vai ser você com você comprova para você mesmo. Então é a questão da sua autocrítica, você vai avaliar aquilo com muita critério, às vezes você vai ter essa experiência, o outro vai ter também, vocês vão juntar e vão fazer um consenso. Então é pautado, não é no paradigma mecanicista, essa autovalidação é no paradigma consciencial. Então, porque mesmo a autovalidação, ela está sujeita a erros, né? Sim. Inclusive, no verbete aqui, você fala em erros de avaliação, com outras palavras. Mas aí por Agora, isso... Agora, essa autoavaliação, ela tem que ser também a cachapante, né? Porque ela não pode entrar, como é uma autovalidação, ela tem que ser... Eu gostaria que você expandisse isso em termos de... Aí, Arlindo, para você ter essa autovalidação, aí entra o acúmulo de registros, tudo que a gente fala aqui, o professor Valdo fala o tempo todo, a técnica do registro, né? Você vai registrando, você vai fazendo aquele acúmulo de experiência, você vai refletir sobre aquilo e você vai chegando às suas conclusões. Então, aí entra o processo da autocrítica muito sério. Então, você vai tendo um acúmulo de vivências, igual uma sinalética. Como é que você chega ao ponto de você validar que aquilo é uma sinalética sua de determinada coisa? É o tempo. Você vai tendo, aí você anota, você registra, e assim você vai acumulando até você chegar àquele fato que para você, você já sabe, aquilo acabou, aquilo já está fechado para você. Então, tudo é uma questão de tempo, de acúmulo de experiência. Quando ele é bem lúcido, ele não vai restar dúvida, né? Isso. Você vai, mas aí está a história. Registra, estuda, reflete e chega a ponto que você junta os fatos, fica indubitável, não tem mais jeito. Na efeitologia, terceira linha, eu não sei se você já respondeu isso, eu estava em dúvida. Os efeitos enganadores da má interpretação das vivências pessoais. É isso. Também, isso que eu estava falando da enganação, né? Autoenganação. Se falta, Arlindo, cognição às vezes, ou se você está mais corrupto, você vai acabar se enganando e vai interpretar erroneamente aquelas vivências suas, tá? Aí entra mecanismo de defesa, uma série de situações.
O que a gente quer deixar claro é isso, que como você pode se enganar na hora que você interpreta equivocadamente determinada vivência. Seja superestimando, exagerando, ou seja subestimando, também não dando valor. Das duas formas, você está se auto-enganando de certa forma. Porque tem aquela coisa de que os sentidos enganam, né? Até do filosófico, e os parasentidos também podem engano. Aí tem autocrítica, isso aí, se a gente entrar nisso. Depois que deixou a máfia, ele não entra nisso mais. E os parasentidos também. Agora, é lógico, quando você tem uma alta lucidez, você tem uma projeção de uma lucidez maior até do que a vivência física aqui, você talvez tenha essa coisa que é acachapante, não sei. Também estou colocando isso, é isso mesmo? Não sei. Agora aqui, entendo que quando optamos por ter filhos, consequentemente priorizamos por muitos anos cuidados com uma só consciência, em detrimento de muitas outras. Porém, isso é uma opção pessoal. Resumindo, desde que escolhi ser mãe, os voluntários que atuam comigo se afastam de mim e agem com repulsa com meu filho e comigo. O que devo fazer para superar essa repulsa e voltar a ter a convivência harmoniosa como sempre tive? Como explicar que isso foi minha opção? O que você tem para falar aí para essa mamãe, essa future mamãe? Ter filhos é uma opção. Se a pessoa ela optou, ela vai bancar isso e seja uma excelente mãe. Agora, se isso realmente está acontecendo, isso está errado. Não se pode fazer acepção de pessoas. A gente tem que respeitar as opções de cada um. Então, não sei o que você poderia para fazer. Às vezes senta e conversa, vê se é isso mesmo, checa, né? Se é isso mesmo. Pode acontecer com o Epicom. Pois não dá, né? Senta e às vezes senta e conversa, né? Vê se é isso mesmo, se é você que às vezes está achando que está acontecendo, né? Então, às vezes é bom sentar e pôr as cartas na mesa e checar se é isso mesmo. Se você que às vezes está constrangida, achando que eles estão achando, não sei, né? Pega uma pessoa que você tem mais afinidade desse grupo, senta e conversa com uma ou duas ou três, né? Com carrinho de bebê. Também solução. Leva o bebê junto, né? Agora para você, poderia expandir na página 54, em binomiologia, segunda linha, as distorções paraperceptivas no binômio acriticismo, hipercriticismo. Tá, justamente, se você, principalmente em relação ao parapsiquismo, você é acrítico, você acha também tudo que você vê professor é assédio, então você começa a achar que tudo tem alguma situação maior. Então isso está errado também, você não está tendo nenhuma criticidade na hora de avaliar a sua experiência. E o hipercriticismo também. Eu até fiz um verbete que em breve deve chegar por aí, que é o hipercriticidade acrítica, que justamente eu estou abordando essa situação da pessoa às vezes tão crítica, que ela acaba perdendo a criticidade, ela não vê que ela está exagerando a dose, né? Então, das duas formas em relação ao parapsiquismo, você acaba distorcendo aquilo que você está vendo. A melhor postura é a criticidade cosmoética. Se dado anotar, como falou, isso aqui pode ser, vamos supor, uma projeção ou alguma vivência que você está na dúvida, não é tão acachapante assim. Anota, às vezes os fatos e parafatos que vão vir depois vão te ajudar a você comprovar se aquilo realmente era verídico ou não. Então você vai ver. Sentiu uma situação diferente. Anota e veja, o tempo vai dizer. Agora, você de princípio achar que tudo já dá uma conclusão precipitada, superficial, ou ao mesmo tempo que você já criticar demais e jogar para debaixo do tapete, isso não é nada, as duas posturas são inadequadas e podem gerar distorções. Era isso que a gente estava querendo frisar aqui. Antagonismologia, página 54, primeira linha. Poderia comentar o antagonismo autocomprovação, heterocomprovação? Sim, né? Que uma coisa é você comprovar por você mesmo, que aí entra todo o princípio da descrença, a importância disso, né? De nós comprovarmos as nossas experiências. E só fazer um contraponto, que é diferente da heterocomprovação. É que a outra pessoa que comprovou aquilo e você vai ler aquilo, vai entender e vai... Às vezes você vai aceitar ou não, mas vai aguardar até você ter aquela vivência
posteriormente. Então, só para frisar as duas situações, foi esse o objetivo. Agora, ó, observa isso, que é de uma senhora que sempre faz perguntas aqui. Ela tem 64 anos, mas é gente que estuda muito. Olha só a pergunta dela. Para a verbetógrafa, por que a especialidade do verbete é paracogniciologia e não energossomatologia? Sim. Poderia ser energossomatologia sem problema nenhum. A gente pode, na especialidade, a gente pode colocar como quiser. Agora, por que eu optei pela paracogniciologia? Porque todo o tom aqui do verbete que eu estou dando, que essa autocomprovação, ela vai mexer no que você pensa. Então, ele vai alterar a sua moda de ver o mundo. É assim, desde a definição, a gente já pautou por essa linha. Então, por isso que eu optei, até para frisar essa linha, que estaria dentro da linha da paracogniciologia, que é o conhecimento que você tem parapsíquico, que ele vai além da cognição só intrafísica. Então, essa paracognição é que vai mudar a sua maneira de ver, inclusive, a vida intrafísica. Então, foi esse o objetivo que eu coloquei essa especialidade. Agora, a energossomatologia estaria perfeito também, sem problema nenhum. Moro no Rio. Quando me inscrevo em curso no CAEC, verifico que me mantém em estado vibracional dos dias anteriores e durante a viagem, que estou chamando de EV basal. Isso pode ocorrer ou é coisa da minha cabeça? Não, pode, por que não? Em primeiro lugar, você já está linkado, você já se inscreveu, já tem amparo. Você, às vezes, já está até mais atento. Tem um fato também, né? A questão do parapsiquismo e das energias requer atenção. Se você passa na correria cotidiana e nem lembra que você tem energia, você não vai perceber o seu corpo. Então, até que ponto? Você tem que ver, pode ser extrapolacionismo? Pode ser amparador? Pode. Mas também pode ser só você percebendo a sua potencialização das energias. Você começou a prestar mais atenção, começou a ficar mais atento, às vezes começou a trabalhar mais energia. Então, verifique, isso é totalmente passível, sim. Agora, há décadas nós falamos que quando a pessoa faz inscrição ou se matricula para um curso, ela começa a ter assistência. Isso aí é a maior prova. Prova, né? Às vezes muda tudo, resolve o problema que ela tem. Às vezes ela nem vai no curso mais, já resolveu tudo, né? Então, tudo isso a gente já viu acontecer. Gente, eu reintegro ou entrego a professora Adriana para vocês. Adriana, aqui na página 54, tá. Na mitologia, Sim. Você pode falar mais aqui da desconstrução teática de mitos eletronóticos, assim, na prática? É exatamente isso, né? Por exemplo, mito eletronótico. Que a gente tem só essa vida, que essa vida é única, né? Isso tem, você vê em filme toda hora. Não, só temos essa vida para viver, temos que aproveitar essa vida, não é isso? Então, esse já cai por terra. Você começa, se você tem uma realidade energética, já vê que já vai além desse corpo. Outro mito eletronótico, que você é só o cérebro, né? Isso até hoje você vê as pesquisas falando, né? Então, não, a mente está só restrita ao cérebro. Se você tem energia, você joga energia, peraí, já tem mais alguma coisa aqui funcionando. Então, são uma série de mitos de você ter só essa dimensão, só 4 dimensões, que você vai desconstruindo na hora que você comprova. Você tem uma comprovação tal que você não é esse corpo físico, e aí vai variar. Por exemplo, essa que eu falei da mega euforização. Joga a psicologia pro buraco, né? Porque como é que você sai de um estado, às vezes, que você está mais conflitivo, cheio de coisas, de alta assédio, sei lá o que, hétero, junta tudo. Para você passar, virar um estado de paz absoluto, o que você não fez? Nada, não deu tempo hábil para você elaborar muita coisa. Então, como é que vai explicar isso? Então, cai por terra muita coisa, numa experiência mais acachapante. Então, isso que a gente queria frisar. Só ali você derruba, fala, não dá mais para você ficar vendo você mesmo só por esse... Você não há explicação, pelo menos ainda não há explicação para isso dentro da ciência convencional. Então, você vai ter que buscar essa explicação de outra forma. Então, vai fazer trabalhos, vai trabalhar energia, vai ver o que você vai fazer. Então, a gente vê que essa comprovação, ela gera uma motivação muito séria, né? Porque você tira uma curiosidade, o que é isso que aconteceu comigo, né? Gera uma motivação para querer fazer aquilo de novo,
e para buscar entender o que está acontecendo. Então, como eu posso fazer isso por mim? Isso é possível? O que está acontecendo, afinal? Então, é muito sério. E até a gente coloca na exemplo, a gente coloca um bem simples, né, que é a questão da pessoa sentir energia na mão, né? Isso é uma homenagem aos casca-grossa, porque geralmente eles sentem mais no palmo-chakra. Isso também já muda. A gente já viu pessoas... A gente já viu em curso, até em vários locais, né? Eu acompanho o curso há muito tempo, não só meus, mas também acompanhava os do Mário, né? E a gente já viu chegar gente, até em Portugal mesmo, chegou um homem que ele percebeu tudo, ele fez um curso de energia, ele foi lá meio por acaso, percebeu tudo. Nunca mais vimos o cara. Saiu de lá em expansão, desapareceu. Quer dizer, o que aconteceu? Apagou da memória? O que aconteceu? Então... Nesse caso, teve uma comprovação, teve um extrapolacionismo e a pessoa passou. Mas aquilo está guardado em algum lugar. E tem outras não, que na hora que acontece isso, a gente já viu isso acontecer em curso também, a pessoa tem uma vivência dela, ela muda a vida. Então, era isso que a gente está querendo frisar o tempo todo, que às vezes só de sentir uma energia na mão, e ela começar a ver e vai lá e ela sente, ela vai fazer um exercício com um colega, ela percebe o chakra do colega e confirma, peraí, tem alguma coisa no seu chakra, vai lá o cara. Então isso já começa a mudar. Como é que ela vai explicar isso? Existe mais uma realidade que está aqui entre nós e que eu não tenho como entender. Na própria psicologia, se você vê a questão de técnica de grupo, né, eles sempre falam que existe alguma coisa que passa entre as pessoas, falam que é o inconsciente. É o holopensene que está ali gerado. Eles sabem que tem alguma coisa que se transmite coisa entre as pessoas do grupo, mas fica meio no inconsciente, alguma coisa que não chega no ponto da questão da energia. Por isso faz bastante sentido quando coloca aqui na especialidade realmente paracogniciologia. Eu também, né, porque eu pensei, porque ela não botou uma especialidade ligada à energética, mas a cognição, mas realmente faz mais sentido. Porque eu quero colocar justamente, todo o foco do verbete é como isso vai mudar a sua forma de pensar. Você seguir um viés que vai mais para a cognição, para a paracognição, por isso através da parte energética. Essa foi a opção. Venho sofrendo alguns ataques de consciências carentes sexuais com padrão de mágoa. Creio serem ex-amantes, talvez vítimas de outras vidas do meu parceiro. Que posturas e atitudes o senhor indica para limpar esse processo? Olha, isso aí é um caso difícil e complexo. Você está colocando só isso aí para o seu parceiro. E a sua participação nisso? Você que está sofrendo o processo, está na cara que participa. Não pode, tem que enfrentar isso aí. Agora, o ideal é trabalhar o estado vibracional em ambos. Aí vai melhorar as autodefesas. Sou ectoplasta, às vezes no dia a dia, sinto as palmas das mãos energizadas, mesmo na rotina diária, quando não penso nas energias. É como se fosse uma corrente elétrica pulsando na palma das mãos. O senhor poderia aprofundar mais sobre o assunto? Essa energia pode ser alguma percepção inconsciente do ambiente ou ectoplasma exteriorizando? Sim, isso aí é o palmo chakra, são os palmos chakra. É preciso examinar como é você em matéria do processo da ectoplastia. Agora, o que você faz para ajudar os outros? Isso aí, para melhorar, tem que desenvolver através da interassistencialidade. O desenvolvimento do parapsiquismo através da interassistencialidade é o mais correto e o mais eficaz. Tenho 3 questionamentos sobre o energossoma. Qual a fonte de energia do energossoma? É a energia imanente que está no cosmos. De que modo o soma absorve a energia do energossoma? E qual o papel dos chakras nisso? Gostaria de estudar o tema. O senhor teria alguma bibliografia sobre o assunto para me indicar? Como poderia estudar na prática tudo isso? Olha, aí você tem que estudar tudo que diz respeito à bioenergética. Aqui nós temos na Holoteca centenas de livros e de obras a respeito. Teria que pegar e começar a estudar, tem muita coisa. Agora, o ideal é a pessoa estudar a parte teórica trabalhando com EV, cada vez mais, para entender isso melhor. Fiquei 8 anos no convento, sendo freira, e cantava para o povo da igreja em alguns estados aqui no Brasil. Agora saí do convento há 1 ano e meio e pessoas de todas as partes me chamam para cantar em ambientes seculares
e propostas financeiras muito boas. Isso poderia prejudicar a vida espiritual, prejudicar o processo energético por estar nesses ambientes. É possível conciliar sem prejudicar o processo de evolução? Olha, você sair do convento, já cantou tanto e vai voltar a cantar, seria bom arranjar umas coisas mais intelectuais e melhores para você, né? Sair dessa. Muito embora, dependendo da música, você não vai fazer mal para os outros, mas você sabe. Você falou que os ambientes são seculares, quer dizer, é gente fora, leigo, então já viu o que é. Daqui a pouco eles vão te chamar para cantar em botequim, para cantar em boate, no escurinho da boate, outras coisas mais, que é a Kruner e outros mais, não é isso? É. A Marla entende bem desse assunto. No livro Cristo Espera por Ti, a Charlotte ressoma homem contra a sua vontade. Por quê? Ressoma homem hétero ou homossexual? O que você acha? O que tu achas, ó cachopa? Fatologia, página 53. Um dos grandes enigmas da humanidade, né? Esse aí agora. Seria ele homossexual ou mulher? Será que ele... Lá quem tem insinuação de homossexualidade é o violinista com o padre. Fatologia, página 53, na penúltima linha. Poderia comentar a Melex anunciada? Tem um verbete que a gente acha interessante você ler, precisamente com esse nome, né? Melex anunciada. Porque o que a gente está falando ali? É o outro lado, né? No momento que a pessoa tem uma comprovação dessa e por algum motivo ela finge que isso não aconteceu, deixa passar, então, o que vai acontecer? A gente fala a impossibilidade da justificativa do não sabia. Então, não vai ter como ela depois dizer que não sabia dessa realidade. E a Melex é anunciada, por quê? A grande possibilidade, se ela percebe a energia, ela percebeu e ela não fez nada quanto a isso, e ela continua vivendo como se essa realidade não existisse, a chance de quando ela dessomar, chegar lá no extrafísico e começar a ver tudo que ela perdeu, as experiências e oportunidades que ela perdeu, e ela entrar no que a gente chama de Melex, que é melancolia extrafísica. Ela está no processo de melancolia pelo o que ela deixou de fazer. Então, isso que a gente estava querendo dizer nessa condição aqui. Existem energossomas mais atuantes, mais fortes, ou a atuação dele depende única e exclusivamente da Consim? Olha, depende exclusivamente da Consim, mas tem gente que tem energossoma e tem com macrossoma. Então, como é que fica? O ato de fantasiar e usar a imaginação no sexo, assistindo a vídeos pornôs é algo anticosmoético? Como a imaginação pode ser sadia no sexo? O que você acha? É um rapaz de 23 anos do Rio de Janeiro. Olha, o professor Valdo falou antes, a questão da evocação com pessoas, né? Então, você vai estar vendo, tem uma atriz ali no filme, né? Pensa nisso. Em Tecnologia, página 53, quarta linha. Poderia esclarecer a paratécnica tarística do patrocínio de extrapolacionismo parapsíquico? Olha, isso é uma técnica bem interessante que eu não sei nada sobre ela, porque é dos amparadores. Espero que talvez quando eu dessomar saber mais um pouco. Mas a gente quis ressaltar aqui que existe uma paratécnica de Tares que é patrocinar o extrapolacionismo para a pessoa. Então, existe uma técnica nisso. O amparador é técnico, tem um critério. Por que ele vai dar um extrapolacionismo para um e não vai dar para o outro? Por que vai dar o extrapolacionismo nesse momento e não naquele que passou, nem no próximo? Então, existe todo um arsenal de processo, de mérito, que é pensado na hora desse extrapolacionismo. Então, a gente quis registrar a importância disso, que é uma paratécnica tarística de patrocinar
com essa situação em alguém. Então, às vezes, o que a gente observa nas pessoas, porque como a gente já discutiu no outro verbete, o senso do mérito, é muito difícil a gente averiguar o mérito dos outros. É difícil ver o nosso, imagina o dos outros, né? Mas às vezes você vê que uma pessoa, às vezes ela tem um extrapolacionismo, mas no momento de uma assistência, ela está atendendo alguém, ela está dando um curso. Então, naquele momento, ela vai ter aquela experiência, porque aquela experiência vai reverter em ajuda a outra pessoa. Então, isso até é mais fácil de você entender essa situação. Mas tem casos que a pessoa aparentemente não está fazendo nada da vida, por exemplo. Aparentemente, como a gente fala, é difícil a gente saber, né? E ela tem aquele extrapolacionismo. Então, o que a gente vê é que muitas vezes tem também os amparadores, é porque ela pode vir a ser, às vezes, um investimento que está sendo feito, porque aquela pessoa possa vir a fazer no futuro. Então, como a gente falou, é difícil, mas existe técnica para até chegar nessa conclusão, né? De como eles vão fazer o extrapolacionismo ou não. Então, é isso. Aqui na página 52, fatuística, pensenologia especificamente, você coloca na terceira linha os definopensenes e a definopensenidade. Sim. Pode explicitar mais? Porque o defino-pensene é o pensene da definição, né? Você define, você isso, você define, você como é que classifica, você dá um nome para aquilo, você determina aquela situação. Então, no momento que você tem uma comprovação, há uma definição sua sobre aquele fato. Você vai chegar a uma conclusão que você vai chegar vamos dizer, você vai fazer uma questão, você vai dar, nem que seja ainda pode ser uma conclusão relativa de ponta, como a gente fala, ela pode ser sujeitas a mudanças, mas ela, naquele momento, você vai definir aquela experiência de alguma forma. Essa experiência foi isso. Então, isso que a gente queria dizer, que essa pensenidade é importante na hora de você comprovar. Porque o nome já fala, é comprovação energossomática. Então, é na hora, o que a gente está citando aqui, na hora que a pessoa comprovou, não há dúvida, ela comprovou aquilo, ela viu, é isso. Naquele momento, verdade relativa de ponta, a conclusão que ela tem é essa. Pode mudar depois. Mas, naquele momento, ela definiu o que é aquilo. Eu achei que você queria dizer a definopensenidade em relação ao autodomínio energético. Não, era sobre a própria comprovação mesmo, né? Tinha a ver como efeito. Mas também não deixa de ser, né? E na parafatologia, a oitava linha de baixo para cima, a noção da relevância da atenção dividida para a existência interdimensional. Poderia explicitar com exemplos? É exatamente isso, né? A atenção dividida. Como que eu vou estar vivendo essa vida intrafísica, que é atribulada, que exige uma série de cuidados, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com a prevenção, senão a gente tropeça, né? Como a gente falou. Então, a vida intrafísica, ela exige atenção. Mas para a gente ficar cada vez mais multidimensional e assumir o parapsiquismo, a gente tem que estar atento aqui, ao que está acontecendo agora, essa dimensão material, e atento ao extrafísico, o que está acontecendo também no extrafísico, as energias, se tem consciência, se não tem. Então, existe uma série de situações que aumentam. Então, não dá para ser só uma atenção à intrafisicalidade. Cada vez que a gente aprimorar a nossa atenção dividida, a gente vai conseguir estar atento aqui, porque a gente não pode deixar de estar atento aqui, porque é aqui que a gente está vivendo, né? Então, aqui a gente tem que prevenir uma série de acidentes, esse corpo é frágil, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai estar atento a tudo que ocorre no extrafísico, ou pelo menos a uma parte, aquilo que a gente consegue perceber do extrafísico. Então, a atenção dividida ela é primordial nessa hora. Então, a gente começa, através dessas comprovações, a ver a importância da atenção dividida. Então, fazer exercícios, o que a gente puder, para tentar adquirir essa atenção dividida, aprimorar essa atenção dividida, que não é fácil, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo ligado nas duas dimensões. E eu vejo que esse é um dos segredos da desperticidade, uma série de coisas que a gente vai ter para frente, na hora que a gente consegue estar atento às duas coisas, né? Aqui e lá. Adriana,
Na página 53, na parafatologia, Sim. na 5ª linha, você fala em didática energossomática, criando ambiente propício às autocomprovações. Sim. Você pode expandir um pouco mais o que você está chamando de didática energossomática, dando exemplos, inclusive? Tá. A didática energossomática é o que a gente faz em dinâmica parapsíquica, é o que a gente faz nesses cursos todos de energia. Por quê? A gente tem que bolar situações que favoreçam a pessoa ter as percepções energéticas. Então, tem uma inteligência aí. Você não faz sempre o curso. Vamos jogar todo mundo aqui e jogar energia para o outro. Não é isso. Tem toda uma... qual é o exercício que vem antes, qual que vem depois. Até tem um especialista aqui do lado, se você falar alguma coisa. O que é o exercício que vem antes, o exercício que vem depois. Tem toda uma inteligência para você promover aquelas vivências, ou propiciar, porque você não pode garantir que você vai promover a vivência em ninguém. Mas você vai montar um campo, que a gente fala logo depois do campo, né? Olha lá, cadê o campo? Olha lá, o campo energético favorecedor da autodiscriminação energética. Então, você tem um campo, mas tem toda uma didática, a sequência de exercícios, o que você vai fazer. Era isso que eu estava querendo falar, Rosa. Quer complementar alguma coisa? Já pediu, não, vamos falar. No curso 40 Manobras, que a Adriana está mais falando, nós temos toda uma didática a respeito de uma evolução de experimentos. Vamos fazer experimentos mais simples, mais usuais, em que, na medida em que você vai incrementando esses experimentos, você vai ampliando a sua percepção energética. E isso tem um crescendo, quer dizer, não adianta você botar para a pessoa fazer um exercício mais elaborado se você não passou por algumas fases mais simples. Então, é todo um crescendo. Então, a gente, no 40 Manobras, no caso, nós vamos estar fazendo com que a pessoa cresça em percepções a partir de exercícios simples, ela com ela própria, depois ela com outras pessoas, ela com mais pessoas, até ela poder fazer em trabalhos em grupo em que ela possa discriminar bem a realidade de cada pessoa envolvida. É isso aí. Em relação à culturologia, página 55, de que modo a autopensenidade ajuda ou atrapalha na construção da cultura da energossomatologia? A pensenidade, uma coisa que a gente fala muito em curso, tem aquela pessoa que fala assim, eu não percebo nada. E aí daqui a pouco ela relata um monte de coisa. Vi isso, vi aquilo, não percebo nada. Então, ela está fazendo um alto travão. Então, só com essa pensenidade, a primeira coisa que a gente pontua. Se você está pensando assim, eu não percebo nada, você vai acabar não percebendo nada mesmo. Você não está valorizando as pequenas percepções. Talvez a pessoa já está querendo, que ela quer sentir assim, o hiperfenômeno, se ela não está valorizando cada pequenininho que ela percebe. Então, eu acho que isso eu respondo quando você fala da questão da pensenidade. Se a pessoa ela começa a fazer uma pensenidade mais fechada, já mais a priorística, que eu já não vou perceber nada, então ela já não está valorizando. Se ela tem uma pensenidade de abertismo, não, eu estou aberta, até a dúbia pensenidade. Nessa hora é importante a dúbia pensenidade. O que é a dúbia? Você ainda está assim, você não tem certeza nem para um lado nem para o outro. Você está experimentando, você está verificando. Depois você vai chegar à conclusão se aquilo é só uma questão fisiológica ou se não é. Então, naquele momento, você não está na dúbia pensenidade. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Vamos ver, vamos experimentar, vamos vivenciar. E aí, depois, você juntando todos os fatos e parafatos, você vai chegar à sua conclusão naquele momento. Então, é isso que a questão da pensenidade é muito séria na cultura da energossomatologia. Até aquela pergunta que teve antes da pessoa falando, né, que ela tinha preguiça, quer dizer, se ela já passa do princípio, não, eu sou preguiçosa, ela já está indo para trás, não, eu não tenho preguiça de fazer energia, vai continuar assim. Se ela não muda, não, eu vou mudar, é a minha opção, é vontade, isso tudo é pensene. Aí ela vai poder entrar nessa cultura da energossomatologia, que é o quê? Do estudo da energia. Adriana, aqui, por favor, na efeitologia, na 4ª linha, que fala ali na autoconfiança parapsíquica. Então, eu gostaria de perguntar para você... Você encontrou ali? Sim, já entendi. Já achei. Tá. Então, ali, com relação a essa autoconfiança, Adriana, da pessoa ficar achando, não, foi só um extrapolacionismo que eu tive, essa autocomprovação. Como seria isso da autoconfiança para não achar que foi um extrapolacionismo? Não, aí você tem que ver se foi mesmo ou não. Como é que uma boa dica
Se você não consegue fazer de novo por você, é sinal que foi uma promessa que ele... Foi um extrapolacionismo, eu não consigo repetir. Mas isso não impeça que eu vou fazendo mais vezes até eu vou chegar, não, agora eu consigo, isso aqui eu já dominei. Entendeu? Aqui tem um negócio aqui no meio. Tá certo? Então, essa questão da confiança parapsíquica, eu acho que ela vem com o tempo, ela vem com a experiência e ela vai aumentando, porque a gente tem... mas se a gente não tiver confiança naquelas pequenas percepções, como que a gente vai poder ter as grandes? Então, na hora que aquela pessoa, como a gente falou antes, né, daquela pessoa hipotética, que ela, qualquer situação, ela fala, não, eu não percebo nada, e fala, não, eu senti, gelou aqui, eu senti uma formigamento ali, mas não percebi nada. Se ela não valoriza, não tem confiança, pelo menos nessas pequenas coisas, como ela vai ter confiança nos grandes, quando ela tiver uma clarividência pinopompe, quando ela tiver uma megaforização? Então, eu vejo que você tem que confiar naquilo com muita autocrítica, com muita sinceridade consigo mesma, também para não exagerar nem para cima, nem para subestimar. Tem outra pessoa que sentiu alguma coisa, já começa, aí entra na maionese, né? Viaja na maionese, isso, aquilo. Não, peraí, o que eu estou percebendo realmente? E aí você começa a ter confiança, não, até aqui meu parapsiquismo vai, para lá ainda não vai. Vamos ver o que eu vou fazer para ele chegar lá. Então você vai tendo, são os degraus, a evolução não é isso? A evolução é isso. Na cognição não é isso? A mesma coisa no parapsiquismo. Não é diferente de uma cognição, conhecimento. Você começa a estudar alguma coisa pela primeira vez. Você vai estudar um pouquinho, estuda mais um pouco. Daqui a pouco você começa a ficar mais confiante naquele seu arcabouço de conhecimentos, sendo que, ainda mais hoje, cada vez tem mais conhecimentos para frente. Então você vai, aos pouquinhos, sendo cada vez mais cognição naquilo que você já sabe. Então eu vejo que não é diferente não, sabe, da questão da confiança parapsíquica. Obrigada. Professor Valdo, aqui no B. O senhor pode comentar aqui no dicionário de argumentos, a taxologia, item 12? Consensualidade de interesses. 12, item 12. Pesquisologia parapsíquica. Pesquisologia parapsíquica. Isso. O caso aqui todo é o seguinte, é quando as pessoas vão ao acoplamentário. E elas começam, por exemplo, a estudar o processo de clarividência, uma com a outra. Lá tem até o coadjutor, o EPICOM, o coadjutor. Isso é copesquisologia parapsíquica. É uma pesquisa conjunta. Um está estudando o outro. Obrigada. E na página 2 do dicionário, coliderança interassistencial, 6, item 6. Coliderança assistencial é a hora que, dentro de um trabalho, um projeto, um empreendimento, algum grande serviço que vai ser feito, uma pessoa designada para trabalhar junto com a outra. Uma vai trabalhar numa região, a outra noutra, mas elas estão interligadas. Isso é a coliderança. É uma liderança conjunta, ao mesmo tempo. E tem relacionamento com o item 20, vinculologia evoluída? Ou está falando do maximecanismo aí? Aonde que é? 20, o último. 20. A vinculologia evoluída, sim, até um certo ponto é vínculo, né? Uma pessoa com a outra. É por aí. Do maximecanismo ou não? Está falando aí? E a intercooperação, que é o tema do verbete. Adriana, na binomiologia, ali se tem na terceira linha os erros interpretativos do binômio dogmatismo religioso e dogmatismo eletronótico. Eu gostaria que se aprofundasse o dogmatismo eletronótico. Religioso a gente já sabe. Bem, a gente está falando exatamente isso, né? Você acaba... Todo dogmatismo, o que entra? Se tem um dogma inquestionável. Se é inquestionável, eu não vou poder refutar e nem mexer naquilo. Então, com isso, eu vou ter um sério erro de percepção, de interpretação. Dentro do eletronótico, uma coisa que a gente vê muito é a própria negação dessa realidade. No momento que você nega essa realidade parapsíquica,
que está acontecendo? Você está deixando de ver. Então, você tem uma série de variáveis em determinada situação que você está observando. Se acontecer alguma coisa energética ou parapsíquica, não, isso não vai entrar, porque vai ser uma variável que eu não vou ter como colocar. Então, tira e finge que não está vendo. Então, isso já é um problema sério. Na hora que você parte do princípio que você desconsidera essa multidimensionalidade. Agora, o caso maior seria isso, deles negarem a multidimensionalidade, né, o parapsiquismo. E tem pessoas que têm, eu já vi gente que era autocientistas, doutores, que iam na igreja. Então, acontece uma meio incoerência, quer dizer, é super, hipercrítico na hora de fazer uma série de coisas, mas vai na missa todo domingo, e era psicanalista, quer dizer, a coisa fica meio... Então, tem umas coisas assim, meio que fica uma incoerência, que a pessoa não se toca que aquilo é incoerente. É crítico para determinada questão e acrítico para outras. Certo, e depois essa mitologia tem o segundo mito, é o mito da neutralidade científica. Isso a gente já fala muito nos verbetes, né, Arlindo? É justamente isso, que não haveria neutralidade científica. Principalmente no momento que você fala de energia, né? Só de você pensar naquele seu objeto, você já interferiu, a sua energia já foi lá. Então, você tem que levar em consideração que essa variável, que a sua energia, ela vai mexer naquele objeto que você está estudando. Bom, tudo bem. Então, obrigado, hein? Adriana, aqui na fatologia, terceira linha de baixo para cima, a tentativa de manter inalterada a vida e os valores. Como que seria isso? É aquilo que a gente está colocando, aí entra a neofobia e uma série de coisas, né? Isso aqui é uma sequência dos obstáculos autocorruptores à constatação, né? Então, a gente coloca o receio imaturo diante da penemência de renovação. Isso a gente já falou algumas vezes, né? Que no momento que você muda o seu paradigma, você tem que mudar a maneira que você pensava antes. E, muitas vezes, o que vem é um diagnóstico, é uma tentativa de manter inalterada a vida e os valores pessoais. Porque no momento que você percebe que você é mais do que só esse corpo físico, que existe essa realidade energética e que tem, por exemplo, você vai ver, nunca mais você vai, por exemplo, ficar tranquila pato-pensionizando sobre alguém. Por quê? Se você sabe que tem energia, essa energia não é inócua. Então eu não vou ficar com muita raiva de alguém aqui quietinho que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Essa pessoa vai sofrer as consequências disso. Pode ser que ela, até se ela for uma pessoa forte, isso vai ser cosquinha. Mas vamos supor que ela seja uma pessoa mais frágil, ou pegue essa pessoa num momento mais fragilizado. Isso vai ter consequências. E você vai ter responsabilidade sobre isso. Então, um exemplo bem simples, né? Mas simples é um simples complexo, né? Então, no momento que você vê essa questão da energia, que a energia que você tem, ela influencia não só a você, mas influencia as outras pessoas, os ambientes, tudo, vai ter que mudar. Não dá para você viver como você vivia antes. E às vezes, para muitas pessoas mais neofóbicas, isso pode ser uma grande dificuldade. Então, deixa eu manter tudo como está. Então, que aí deixa como está, eu vou fazendo a minha vida assim, finge que isso não é nada. Porque se você vê energia, você vai ter que refletir sobre isso. Então, a minha energia positiva, ela pode ajudar alguém. Ela não vai curar, porque ninguém cura ninguém, mas ela pode ser benéfica, equilibrar alguém e isso favorecer até que ela se cure, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu posso acabar com alguém se eu tiver muita energia. Então, quanto mais energia, maior a responsabilidade. Então, isso que a gente estava querendo aqui frisar, que para algumas pessoas, isso pode ser um medo. Então, ela prefere não saber. É aquela enfia, né, a cabecinha lá do avestruz e eu não estou sabendo de nada e não arca com as consequências. Só que isso é provisório, porque mais cedo ou mais tarde isso não vai dar para dizer que não sabia, né? Não, eu não sabia. Seria como uma tentativa frustrada, né? Porque ela é obrigada a ter um ponto de mudar esses valores. Nesse ponto. Você vai ter que refletir e vai ter que fazer alguma coisa com isso. Você vai ter que mudar o seu comportamento, mudar a sua maneira de pensar.
E às vezes, quanto mais você tem energia, a resposta ela é cada vez mais imediata. Então, uma pisada na bola vem logo, não vai demorar muito tempo. Você está mais perceptivo, então você percebe mais os retornos, tanto os positivos como os negativos, da sua pensionização, das suas energias. Então, você tem que fazer alguma coisa com isso. Não dá para fingir que não está vendo. Obrigada. Isso que a gente queria frisar aqui. Na fatologia, Sim. página 52, Sim. a segunda linha de baixo para cima, você poderia dar alguns exemplos práticos sobre os retrocessos que nós podemos ter derivados das distorções cognitivas? Foi aquilo que eu falei antes, a gente vê isso acontecer, até eu falei um pouquinho antes, né, daquela pessoa que às vezes teve uma super experiência durante um curso, teve uma extrapolação e depois a pessoa some, nunca mais quer saber disso e acha que aquilo não aconteceu, então ela tem uma distorção cognitiva. Em vez de ela pegar aquela paracognição que ela teve, ter anotado e a partir dali ela fazer isso que a gente está fazendo, refletir sobre isso. Espera aí, eu vivenciei isso aqui, o que isso quer dizer? Por que eu estou vivendo isso agora? Isso aqui foi patrocinado por alguém? Eles estão investindo em mim por quê? O que eles estão vendo em mim que eu não estou vendo, por exemplo, né? E no momento que você pode distorcer, quando você nega. Então você nega essa experiência, ou põe debaixo do tapete, ou minimiza, isso não foi nada. Então você acaba tendo um retrocesso. Por quê? Você já poderia estar seguindo em frente, até galgando novos patamares, porque você já viu, né? Bom, aquele falou que a gente falou do critério para dar um extrapolacionismo. Então você teve extrapolacionismo. De certa forma você mereceu, então investiram em você. Então eu já posso, a partir de investir em mim, deixa eu ver por que estão investindo em mim. Então deixa eu ver o que eu posso fazer para que eles continuem investindo. Se de repente esse investimento diminuiu, ou eu não fiz nada, eu fui para trás. Eu tive um retrocesso. Quando você paralisa, você já está indo para trás. Então você voltou para trás. Você fingiu que aquilo não aconteceu. Você fingiu que aquela experiência não existiu. Ou minimizou. Isso não foi nada. Isso acontece com todo mundo. Mas essas distorções não seriam auto-engano também, não? Exatamente, são sim. É isso mesmo, Solange. São auto-enganos. A gente está se enganando, né? Até quando? Não sei. Uma coisa que a gente quis frisar também na questionologia, né, que pergunta assim: você já elencou as próprias comprovações energossomáticas? Quais recinzas sucederam? Eu acho que isso aqui é um grande elemento também para a gente ver, né? Vamos elencar, então, tudo que eu vi que eu tive de comprovação até hoje. Eu já fiz isso. Então, você põe no papel. Foi isso, essa experiência aqui foi essa. Tá. O que eu mudei depois disso? Se eu não mudei nada, já tem um indicador para a gente ver o que a gente precisa fazer. Então, às vezes, está ali um indicador para a gente pesquisar. Então aqui eu estou pisando na bola de alguma coisa, às vezes. Então, vamos estudar e ver o que eu preciso seguir daqui adiante. Então, eu acho muito sério esse estudo da comprovação, eu acho muito sério. E ver quais foram os efeitos, tanto para a gente, às vezes, não, eu estou no rumo certo, como também ver, nossa, olha, pisei na bola, vamos corrigir. Sempre é tempo, né? Tem o livro da Dona Dalva, né? Vamos corrigir, então, o que está indo errado. Então, vamos ver, vamos voltar para o caminho correto. Então, acho que é importantíssimo a gente fazer esse tipo de reflexão. Por isso que eu trouxe esse verbete aqui, para a gente não deixar passar em branco, né, essas vivências que a gente tem, que a gente já tem um arsenal, ainda mais aqui na CCI, né? Nós todos temos muitas oportunidades de cursos, então a gente já tem um elenco bom de extrapolacionismo, de comprovações. Então, não vamos esquecer disso, não. Vamos aumentar isso aí. Ana, oi, Rosa. Na pensinologia,
Antepenúltima linha tem assim, a atualização da autopensenidade pós-constatações energéticas. É mais ou menos o que você estava falando sobre sua questionologia. Né? Você tem alguma estratégia assim, que você faz para planejar essa atualização? Como é que ocorre? Você pode dar umas dicas para a gente? Olha, eu não vejo assim como uma coisa tão formal. Eu acho que naturalmente, se você para pensar, você começa a mudar. Então, eu acho que o grande elemento é reflexão. Então, aconteceu determinada situação, por que aconteceu? E pensar sobre isso, se dá o tempo para pensar, para avaliar a situação. Então, eu não vejo assim, eu não tenho essa estratégia. Então, como é que eu vou atualizar a pensanidade? Então, eu vou mudar, agora eu mudo assim, agora eu penso assim. Eu acho que a coisa é mais natural. Pelo menos comigo acontece de uma forma mais natural. Naturalmente, na hora que você começa a refletir, você vai mudando. Aí vale a pena, escreve verbete, escreve artigo, escreve o que for. Você vai pensando sobre aquele fato, você vai raciocinando, você vai vendo os vários aspectos daquilo, e aquilo vai aumentando a sua cognição sobre aquilo. Então, naturalmente, o efeito é você começa a pensar diferente. Você já não é mais a mesma, sabe? Mas pelo que você falou, tem a reflexão e tem a escrita também que ajuda, não, né? A escrita fixar, eu acho importantíssimo, A escrita é importantíssima. Você escrever, seja o que for, artigo, ou então está escrevendo lá, daqui a pouco você vai aproveitar em outra coisa um dia. Né? Vai juntando, coletando material e vai te dando informação, né? Tá bom. Obrigada, Leandro. Sim. Oi, Malo. Eu acho que você tem uma técnica, sim. Ah, é? Fala lá, então, em cima do lance. A técnica do em cima do lance. Ah, sim. Eu acho que você tem uma técnica. Ah, sim. Você ouve uma coisa, você põe em prática na hora. No dia seguinte, em cima do lanche, não espera. Isso eu aprendi com o Mário. Tá certo. Isso eu aprendi com o Mário. Não, isso eu ainda estou aprendendo, ainda sou jejuna. Você vê se o Mário, se uma coisa não presta, isso aqui não presta, acabou. Mudou o bloco na hora, se tiver, seja o que for, ele deixa para lá, não presta, acabou, vamos para cá. E eu estou tentando fazer isso também. Às vezes, se você vê que alguma situação não é a mais adequada, você tenta mudar o mais rápido possível. Eu ainda sou um pouco lenta nisso, mas estou tentando ser mais rápida. Em patologia, na terceira linha, as recins necessárias para tornar coerente as autovivências com as autoconvicções. Você pode explicar melhor? Sim, é o que a gente tinha falado, né? Que quando que acontece? Quando você tem uma vivência, principalmente vamos falar aqui na questão do eletronótico, né? Que é o mais que a gente está frisando também. Ele tem uma vivência e ela não está mais coerente com aquilo que você pensava antes, você vai ter que fazer uma série de recins. Até aquilo que a gente falou, o negócio da energia, né? Você começar cada vez mais a ver os efeitos das energias, você vai ter que mudar alguma coisa. Senão, aí entra a crise, começa a ter crise, porque não vai bater. Aquilo que você pensa, já mudou a maneira de pensar, você já sabe diferente, mas você continua agindo, aí é a autocorrupção, né? Você continua agindo como se aqui você não soubesse aquilo, mas você já sabe. Então, nisso fica premente você começar a fazer as recins. E quanto mais rápido isso fizer, melhor. Eu acho que o nosso problema é que nós ainda demoramos muito nessa mudança, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso, eu acho que é melhor para todo mundo. Essa proatividade, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai acelerando aos poucos, né? Sempre que me deito para dormir, movimento energossoma, estabilizo o EV, mas não consigo ter lucidez quando entro na hipnagogia. Caio direto no sono e não alcanço a projeção. Pode me ajudar? Você quer falar? Ô, professor, peraí, deixa eu pensar. O que eu acho que você tem que tentar manter um foco, talvez, né? Uma meta, não. O que eu acho é que ele deve estar com defasagem da carga horária de sono. Ah, entendi. Entendeu? Ele precisa de dormir um pouco mais, talvez que aí ele vai ficar mais lúcido. Fazer de manhã cedo, não vai talvez, ficar tão entregue ao Morfeu, é o deus do sono, né? Ele está entregue. No o horário ideal bem seria de manhã. Tenho um problema de visão desde criança e já fui em vários especialistas.
Cada um dá uma teoria diferente, mas não me ajuda. Vejo um monte de faísca nos ambientes, sobretudo, e a quantidade aumenta dependendo do ambiente. Vejo tanto no escuro quanto no claro. Os médicos dizem que é deslocamento do vítreo. Quando pratico EV, isso aumenta muito. Vejo umas 10 vezes mais a faísca que o normal. Saberia me explicar o que seria isso? Não, isso é um processo físico mesmo, é processo do vítreo, é um problema da oftalmologia. Aí tem que ver se pode fazer alguma intervenção. Escuta mais algum especialista moderno, às vezes vai te ajudar. Aqueles que têm muitos aparelhos, às vezes ajuda. A medicina hoje está muito baseada em aparelho, né? O senhor poderia esclarecer a diferença entre o transmentor e o enumerador, citados frequentemente na tertúlia? Sim. O transmentor é um evoluciólogo, o enumerador é um amparador extrafísico. O enumerador é como se fosse um irmão gêmeo meu. O transmentor já seria um irmão, vamos dizer, não gêmeo, mas o mais velho, aquele que nasceu primeiro, tal, primogênito, então que conhece mais as coisas. Agora, tanto eu quanto o enumerador, ficamos de olho nele para aprender as coisas. Poderia esclarecer como é o tempo na dimensão extrafísica? Lá o tempo e o espaço não existem, ou a medida do tempo é contado como daqui. Espaço seria o pensamento da consciência, onde ela pensar que está, ela estaria? Essa última observação é da taquiritmia. A consciência pensa, ela aparece lá. Isso é a taquiritmia. Agora, o problema todo é o seguinte: espaço e tempo depende muito das reações da consciência, onde ela está, tudo que entra no micro-universo consciencial dela, aquilo que influi sobre ela, é o micro-universo consciencial. Agora, estudos são variáveis que influem no processo nosso, mas é preciso ver a lucidez da consciência. Isso é que é a coisa mais séria. Agora, esse processo de espaço, extrafisicamente, a pessoa tem que estudar muito para entender, por exemplo, as diferenças de uma dimensão com outra. Agora, para começar, para embolar o meio de campo, para a senhora pensar mais, é o seguinte: aonde está esse dedo indicador, tem 6 bilhões de dedos. Quer dizer, tem 6 bilhões de dimensão. Então, tem 6 bilhões de dedos igual esse. Pensa nisso. É assim que a gente pensa na questão da multidimensiologia, que é o que a gente estuda muito por aqui. Adriana, pode ser? Aqui no B. Eu acho muito rica a madeira cadenciada que você vai construir no raciocínio, fazendo contrapontos antes e depois. Então, nesse sentido, eu queria que você aqui na pensenologia, quando você coloca atualização da autopensenidade pós-constatações energéticas, sim, eu gostaria que você falasse para a gente das constatações energéticas pós-atualização da autopensenidade. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Você quer que eu fale da... Você coloca atualização da autopensenidade depois das constatações energéticas. Agora eu quero que você fale das constatações energéticas pós-atualizações das autopensenidades. Ah, sim, que aí no momento que você mudou, exatamente, você entende. Aí entra o que acontece questão, energeticamente? Eu acho que aí entra a questão que a gente falou, o negócio da cognição, né? Porque na hora que também que você mudou o seu modo de ver, porque se você teve uma constatação, vamos ver se eu estou entendendo o que você está me perguntando. É isso mesmo. Então, eu mudei eu tive uma constatação aqui, eu mandei minha maneira de pensar. E aí, a partir de agora, eu vou interpretar diferente também as coisas. Não é isso? Porque eu já vou ver de outra forma. E como você constata energeticamente as modificações suas pós isso? Muda a pensenidade e aí? O que você constata? Sim, se mudou a pensenidade, aí varia tudo, né? Porque se você mudou a pensenidade, então eu mudei a minha maneira de pensar sobre determinado fato energético. A gente está falando comprovação aqui, pode ser simples, a gente falou desde sentir na mão até uma megaforização, né? Então, isso é um leque muito grande.
O que a gente percebe é que essas constatações, elas vão tendo mudanças na minha maneira de pensar. E na maneira que eu fico mais confiante, então, uma maneira diferente, vou estar mais atenta, entra o atilamento depois, eu estou mais atilada à multidimensionalidade. Quanto mais atilada a multidimensionalidade, mais experimentos eu vou ter. Ou melhor, mais experimentos eu vou perceber. Porque percepção energética todo mundo tem. A gente está aí vivendo no mar de energia. A questão é o quanto que a gente consegue perceber desse mar de energia que a gente está. E qual sintonia que a gente faz com essas energias. Com quem a gente está se sintonizando, né? Então, no momento que você tem mais experiência, as suas energias vão mudar. Porque você vai ficar mais confiante, você vai estar mais atento. Então, o que acontece? A gente falou, você vai perceber mais também o positivo e o negativo. E aí você vai ter que ficar mais proativo. Se eu percebo mais o positivo, chegou uma energia mais positiva para mim. Eu estou aqui de Bob's, por exemplo. Vem uma energia, isso tem uma razão de ser. Eu vou ficar mais atenta. O que vai acontecer? É porque vai vir aqui, vão trazer alguma consciência para cá, o que vai acontecer? Ou do contrário, chegou uma energia mais negativa. Por que eu estou percebendo isso? Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que limpar, eu vou ter que esterilizar, alguma coisa vai precisar ser feita. Então eu vejo que quanto mais a gente fica atilado a essa multidimensionalidade, mais a gente vai sendo exigido também, a gente vai vendo tudo. Então a gente vai ter que mudar a nossa maneira de pensar e a maneira de agir. Como a gente falou antes, né? Eu não vou poder agir como eu agia antes, fingindo que essa realidade não existe, porque as consequências das minhas energias, elas vão ficar cada vez mais perceptíveis para mim, tanto as positivas quanto as negativas. Os erros também vão estar mais evidenciados, assim como os acertos. E aí você vai tendo que... Aí entra a reciclagem, né? Você vai tendo que se reciclar cada vez mais. Então eu vejo que a questão da energia, ela tem muita correlação com a reciclagem. Ela exige reciclagem. Você trabalhar com energia vai exigir reciclagem do seu comportamento. Ou então você vai estacionar, porque você não vai querer ver. Porque quanto mais eu sei de energia, mais eu vejo a consequência. Eu vou ter que mudar. Então, se eu vou continuar errando, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu errei, vou ter que tentar corrigir. Eu vou ter que mudar, vou ter que refletir. Então, você vai cada vez mais sendo incitado a mudar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, é isso mesmo, assim, essa comprovação de um novo status energético a partir de uma mudança da autopensenidade abre mais caminhos, se aquilo realmente... Pode abrir caminhos, é o que eu falo, a gente vai abrir caminhos tanto positivo como negativo, você vai perceber mais, e aí você está ali o tempo todo. Uhum. Você vai perceber mais bloqueio, perceber mais tudo. É isso mesmo. E eu não vejo assim, a comprovação, teve uma comprovação, então do outro dia você já está ótimo. Não, uma comprovação é um dado que você teve, é um dado. Se eu não fizer nada, se eu só pegar essa informação e guardar, não vai adiantar nada. Eu vou ter que, de repente, fazer uma série de ações para fazer isso aqui valer. Reciclagens, percepções, reflexões, outras experimentações. A gente coloca aqui em algum lugar um polinômio, que, se eu não me engano, eu coloco exatamente isso. Que você vai fazendo várias coisas, você percebe, não, era aqui na própria numerologia, tem uma manifestação, você investiga, você ratifica, você fundamenta, você muda a convicção e você tem uma nova contestação que você deixou guardada, mas daqui a pouco vai vir outra, e vai vir outra. Sem esse movimento, é igual a opção pelo desassédio, né? Sem o movimento, é só uma comprovação, fica só um dado, ponto. Como a gente falei, quando a pessoa tem uma comprovação, não faz nada com isso, finge, a vida leva. A constatação só não é nada. A constatação é o primeiro passo para você começar a se movimentar. E quanto mais você movimentar, mais comprovações você vai ter. E a gente fala no crescendo, né? O crescendo de cosmofisiológico de autocomprovações multidimensionais, que é a evolução. Quanto mais você vai ter nessas comprovações, vai aumentando, você vai evoluindo, até chegar no serenão lá, que você tem uma visão cosmofisiológica enorme sobre tudo. Beleza, obrigada. Oi, Adriana. Foi legal cair esse verbete hoje, porque a gente está no primeiro módulo da Escola do Parapsiquismo, tem vários alunos aqui, e realmente a gente está vendo isso, essa comprovação. Você tem alguma dica para dar aqui para os alunos da escola, que depois que a gente faz essa autocomprovação, quais são os próximos passos que a gente pode dar? Foi aquele que a gente falou, primeiro registra a data e assina. Porque você está num lugar que você está tudo expandido, cheio de professor aqui, uma beleza. Data e assina. Eu percebi isso, daqui você não pode... Isso aqui eu já sei que eu tenho. E a partir daí,
É intensificar o trabalho de energia, refletir sobre isso, buscar perceber mais as energias do cotidiano. E é bom que vão ter vários módulos pela frente, né? Eu gosto muito de fazer isso, eu faço isso comigo. Eu crio metas para determinado fato. Então, por exemplo, vocês têm agora um segundo módulo, não é isso? Então, daqui até o segundo módulo, faz uma série de metas. O que vocês querem fazer até lá? Porque aí no segundo módulo, eu percebi mais. Aumentou a minha percepção ou não aumentou? Se eu estou mais perceptivo, por quê? O meu bem-estar melhorou. O que mudou? Eu fiz mais empenho? Então vai fazendo isso. Faça metas até para o próximo módulo, depois para o outro. Eu acho que isso ajuda bastante. Tá? Adriana, Ulisses Sim. aqui no ar. Pode falar. Eu queria te dar os parabéns pelo verbete. Aí acho que está bastante útil. E eu só queria te fazer uma sugestão geral, assim. Você colocou lá na etimologia a ideia de certificar. Tá. A minha sugestão seria de pensar em utilizar essa ideia também em outros itens. Por exemplo, assim, autocertificação, sabe? A ideia de certificar, me parece que ela está bem ligada à noção de verdade. Você usa a ideia de validar. Eu não retiraria nada do que você colocou aqui de validar. É que o validar, ele tem bastante relação com a forma do processo. Agora, o certificar, ele, assim, em termos linguísticos, ele remete bem à ideia de verdade. Então, assim, do ponto de vista da autopensenidade, se a pessoa aprende a se certificar das coisas, e ela imprime isso na pensenidade dela, isso tem a ver com aquilo que a Patrícia estava falando ainda há pouco, assim, um aprendizado é o aprendizado de sempre se certificar da realidade, né? Porque a validade, ela fica às vezes mais complicada da pessoa tornar um processo formal, sabe? Você usou até que uma expressão que o Arlindo destacou no início, que era a autovalidação da veracidade. Isso. Ali, por exemplo, a sugestão que eu faria seria a autocertificação da veracidade, porque a ideia de certificar me parece que é o que tem relação com a verdade. Já a validade tem relação com a lógica, com o processo. É útil também, eu acho que a validade aqui não dá para retirar. Sim. Mas eu sugeriria de você aproveitar a ideia de certificar em outras partes do verbete. Tá bom, Ulisses, eu vou dar uma pensada. Tá legal? Dá uma olhada direitinho aí. Esse assunto merece uma pensata. Eles estão usando muito essa palavra pensata agora na ciência. Pensata. Pensata. Tá. Pensata. Estão usando muito isso, é justamente isso aí. Ana, na enumerologia, a segunda linha, a ratificação irrefutável. Tá. Podia dar uma aprofundada o que é isso? Não, aqui a gente fez, na numerologia, a gente fez um crescendo praticamente, né? Primeiro aconteceu uma manifestação inevitável, tá? Então não tem jeito, manifestou, aconteceu. E aí surgiu alguma indicação irrecusável, não tem como eu dizer que isso não aconteceu. Isso vai incitar o quê? A uma investigação indispensável, vou ter que fazer uma investigação sobre isso. E aí eu vou ratificar, quer dizer, aí entra a comprovação, né? Eu ratifiquei de forma irrefutável, lembrando novamente que é verdade relativa de ponta, né? Mas para aquele momento está irrefutável, eu fiz uma ratificação. Essa minha nova ratificação aqui, ela vai fazer uma fundamentação insubstituível, ela vai fundamentar uma nova maneira de eu pensar, uma nova cognição, que vai gerar, então, essa fundamentação gera uma nova convicção invulnerável. Invulnerável no sentido de forte, né? Porque ela é pautada agora na experiência. Porque só uma convicção sem experiência ela é muito frágil, né? Aqui não, tem uma convicção invulnerável nesse sentido, né? De estar forte. E essa convicção gerou uma constatação inesquecível, quer dizer, eu não vou esquecer aquela constatação nunca mais. Então a gente quis fazer esse jogo de palavras aqui para mostrar esse movimento. O termo ratificação ele pode ser uma corroboração, né? Porque aí depois que você comprovou aquele dado, ele vai mexer e vai criar toda uma nova fundamentação teórica. Vamos pegar aquele dado, ele mudou a fundamentação, que deu uma nova convicção, que aí a constatação e a convicção está parecido, mas para dizer que ela foi inesquecível. Então, isso aqui está inesquecível agora, isso aqui ficou para o meu rol aí
de experiências dessa vida. Agora, quando algo fica irrefutável, para mim o termo aqui é pesado, porque dá a impressão aqui que você teve uma corroboração e depois ficou irrefutável. Irrefutável leva a dogmática, né? Não, mas irrefutável, como a gente falou, verdade relativa de ponta. Para aquele momento ela é irrefutável. Ela fica irrefutável durante um tempo. Sim, e tem coisas que vão ficar sempre. Por exemplo, eu tenho 5 dedos na mão, as pessoas falam o tempo todo, né? Isso é irrefutável, não adianta você dizer que eu não tenho 5 dedos. Então, às vezes, para mim, eu posso ter minha constatação que para mim eu tenho uma realidade energética. Não adianta me dizer que eu não tenho, eu tenho. Alguém vai falar, não, você não tem, não. Tenho, entendeu? Então, isso que a gente está querendo dizer. Existem coisas que realmente você sabe, e outras que você vai ter a verdade relativa de ponta que vai mudando. Agora, tem coisas que é isso mesmo, isso a minha mão é assim, entendeu? Isso que a gente está querendo frisar. Aí dá para entender que ela fica irrefutável. Aqui não é questão de mão de 5 dedos, já é uma especificação científica. Ela pode ficar irrefutável durante um período. Sim, mas agora, aquela experiência para mim, vamos supor, aquilo que eu falei logo no início, da questão da mega euforização que eu tive lá. Para mim, era irrefutável. Não adianta você vir falar para mim que eu não tive. Só lamento, eu tive, eu percebi, entendeu? Então, é o paradigma consciencial. Você comprova para você. Isso não há dúvida. Tá, porque é autocomprovação aí, tudo bem. Agora, a gente tem que comprovar. Por exemplo, estão fazendo aquela projeção com homo. Está ficando tudo branco. As pessoas ficam mais brancas, a roupa fica mais branca. Por favor, coloca aí a roupa do Arlindo. Vocês querem ver? Põe lá o Arlindo. Olha lá, ó como é que é mais claro. Agora, coloca a Adriana, aqui. Põe lá, olha a roupa, ó. Tudo mais claro. Então, eles estão fazendo a projeção homo. Agora, aquela lá ainda vão arrumar, ainda está. Agora, aquela ali já está bem homo. A situação é séria. Agora, olha lá, ó. Brancura, homo ou rinço? Eu não sei bem, mas parece ser mais homo. Né? Agora, eles estão aparecendo tanto que de vez em quando seria bom pôr alguma coisa na escada, porque aparece lá sempre. Sabe? Aí quando pega vocês, pega a escada. Então seria bom colocar, né? Pra gente ver. Agora eu ponho o chapéu e fico debaixo na sombra. Cada brancura. É homo sapiens desperta. É homo sapiens. Pois é, deve ser isso. Eu acho que é por aí. Agora, Adriana, nós estamos esperando os outros verbetes seus. Quando é? Essa semana já vai ter mais? Então tá bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 117 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 44 votos presenciais, 14 votos online. Hoje temos 5 recados. Loja e balanço existencial, Verônica e Watson, cursos de AC em Foz, AMI 40 manobras, BH, Alcira com 5 baias, São Paulo, Geraldo, energometria. Boa tarde, pessoal. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial. O professor Valdo já tocou no assunto durante a tertúlia. E a proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus erros, acertos, conquistas, realizações nas mais diversas áreas da vida, área profissional, familiar, voluntariado, parapsiquismo, com o intuito de melhorar os resultados que a pessoa vem obtendo dentro da sua programação existencial. Nós vamos contar com uma série de atividades dentro do curso e uma delas é justamente o talk show com o professor Lísias Pires, que irá abordar a condição de personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma. E no caso é a família do professor Valdo Vieira que estará presente também. Então é um momento imperdível onde a gente vai poder aprofundar e discutir e analisar um caso
bem avançado, de um conceito bem avançado que é da personalidade consecutiva. Então, essa experiência, contamos aí com a participação de vocês. E vale destacar também que são 10 anos de balanço existencial. Então, nós estaremos comemorando uma década deste curso, que já é uma referência do ponto de vista da proexologia. Então, entre os dias 18 e 21 do mês que vem, mês de fevereiro, no período do carnaval, de sábado de carnaval a terça-feira de carnaval, aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento Balanço Existencial. Obrigado. Continuando com os convites interessantes para os paratertulianos que querem comparecer em Foz do Iguaçu no mês de fevereiro de 2012. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, nós teremos 2 cursos muito especiais que tendem a acontecer no Brasil somente uma vez a cada 5 anos, em função da disponibilidade dos professores. Professor Wagner Alegretti e Nancy Trivelato estão hoje radicados em Portugal e cumprem com uma agenda internacional que não permite que eles estejam presentes com mais frequência no Brasil. O primeiro curso é o curso Dupla Evolutiva na Prática, para que tenhamos a oportunidade de aprofundar nesse conceito de dupla evolutiva, que é um dos conceitos mais elementares, básicos e catalisadores da Conscienciologia, trazendo o conceito de casal feliz somente para se preocupar pela produção evolutiva do casal. Ele é mais complexo do que normalmente as pessoas entendem, ele precisa de reciclagem contínua para poder ter produtos evolutivos constantes. O professor Wagner e Nancy estão praticamente há 2 décadas juntos, são hoje o pau da barraca da IAC, uma instituição que está presente em 20 países, e durante este curso eles abrem as suas experiências pessoais de reciclagem em todos os sentidos para tentar ajudar as pessoas a melhorar cada vez a sua dupla, a qualificar a sua dupla. O convite é tanto para as pessoas que já têm um parceiro como para aqueles que estão com o objetivo de constituir uma dupla em 2012. Este curso vai ser um curso especial. No final do curso, o professor Wagner e a Nancy abrirão uma sessão de perguntas e respostas para focar exclusivamente no aspecto da sexualidade no contexto da dupla evolutiva, um contexto também muito importante. E o professor Walson nos dá mais informações sobre ambos cursos. No dia 12, então, teremos o curso para tecnologia e para ecologia. Assuntos, respostas a perguntas: como é o tempo nas dimensões extrafísicas? Existe, não existe? Existe firmamento, os astros? Existem fenômenos meteorológicos em outras realidades paralelas? Como é a fauna, a flora em outras dimensões? As consciências extrafísicas ainda utilizam instrumentos e dispositivos artificiais? Para que fins? Quais são as consequências cosmoéticas derivadas dos conceitos paraecológicos e paratecnológicos? Então, estão todos convidados para os cursos Dupla Evolutiva na Prática e para Tecnologia e para Ecologia nos dias 11 e 12 de fevereiro do próximo. Algumas pessoas ainda têm dúvida de como fazer sua inscrição. Vocês podem contactar o Walson, a mim, a professora Carol Nayek em horário comercial, a professora Kátia Aracaki também, e podem fazer sua inscrição por e-mail escrevendo para brasil@iacworld.org ou ligando para o telefone 45 8404 5923. De novo, 45 8404 5923. Obrigada. Boa tarde. Para aqueles que ficaram com água na boca sobre o curso 40 Manobras, eu tenho uma boa notícia. Ele vai ocorrer a próxima edição, nos dias 18 a 21 de fevereiro, só que em Belo Horizonte. Então, para vocês mineiros e para aqueles que moram próximo, têm a oportunidade de ir, o curso 40 Manobras Energéticas em Belo Horizonte, de 18 a 21 de fevereiro. E as inscrições são feitas no IPC. Esse curso vai ser uma parceria ACIP e IPC. E o telefone é 31 3222 0056. Repetindo, 31 3222 0056. Obrigada e até lá. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas que residem em São Paulo e que tenham interesse em fazer o curso com Cobaia Voluntária do Conscienciograma. É um curso em parceria com a IC Conscius e a Unidade IPC São Paulo.
Este curso acontecerá nos dias 20, 21 e 22, agora de janeiro. Quem tem vontade de otimizar a sua auto- e heteroexposição, a sua auto- e heterocrítica e dar um ajuste na autoimagem, o convite está feito. As inscrições podem ser feitas através do telefone 011 3287 9705 ou 3287 9706, ou ainda presencialmente na Alameda Santos, 1293, sala 42, Jardins, próximo ao MASP. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP tem o prazer de convidá-los a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Esse curso não tem pré-requisito. O professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos, antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. Este curso vai ocorrer nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012. Local: discernimento. Informações: telefone 3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Comunicação Lacunada, especialidade Comunicologia. Autora, professora Alva Cardoso. Obrigada e boa tarde a todos.